Olá, iluminados! Professora Dani Bezerra aqui, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema esquelético, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer é conversar com vocês sobre as funções desse sistema. Então, quando a gente pensa em esqueleto, de uma forma geral, né, numa construção civil, tá fazendo o esqueleto da casa, tá fazendo o esqueleto do prédio, o que a gente pensa? Naquela base que vai sustentar, aquela estrutura que vai sustentar toda a construção. Então, não é diferente no nosso corpo. Então, o esqueleto ele tem como função primordial a sustentação. Então, nós somos moles, molengos. 70% do nosso corpo é água, nossas células é super encharcada. E aí, como eu sustento tudo isso? Com essa estrutura rígida, com esse conjunto de estrutura rígida. A gente tem os ossos, tem as cartilagens, né? A gente diz que tem aproximadamente 206 ossos, o corpo humano. Por que a gente usa esse termo? Aproximadamente, por conta das variações anatômicas e assim vai. Então, primeira função, sustentação, ok? Uma segunda função, olha, eu olho para a caixa craniana, olho para a caixa torácica, olho para a coluna vertebral. O que essas estruturas têm em comum? Elas estão alogeando órgãos e estruturas que são extremamente importantes para o nosso corpo, né? Então, aqui está alojando as estruturas encefálicas, né? Na coluna vertebral, a gente tem a medula espinal, que é parte do sistema nervoso central. E dentro da caixa torácica, a gente tem os pulmões e o coração. Então, ela serve também como proteção, tá? E aí, a gente tem uma outra função muito importante, que é a locomoção, né? Então, a gente tem alguns sistemas de alavanca, só que o osso, ele é passivo no movimento. Ele só vai se movimentar nesse movimento de alavanca por conta do músculo estriado esquelético que está associado a ele. Tanto que quando eu junto sistema esquelético, sistema muscular e sistema articular, a gente fala que a gente tem um aparelho locomotor. Então, foi aí a terceira função. Uma quarta função, principalmente nos ossos esponjosos, né? Então, o externo é um osso esponjoso, o corpo das vértebras é um osso esponjoso, o osso do quadril é todo esponjoso, as extremidades, que a gente chama de epífises dos ossos longos, é osso esponjoso. Então, o que tem aqui de especial? Aqui a gente vai ter medula óssea vermelha. E essa medula óssea vermelha, ela é responsável por produzir novas células sanguíneas, que a gente chama de hematopoiese. Hemato de sangue, poiese de produção. Então, aqui ocorre produção de novas células sanguíneas. Por fim, porém não menos importante, a gente tem uma quinta função, que é reservas de sais minerais. Bom, quando a gente para pensar em mineral relacionado ao osso, né, você fala assim, eita, estou precisando tomar leite, estou precisando, né, consumir derivados do leite, estou precisando comer, por exemplo, brócolis. É rico em quê? Em cálcio. Só que a gente tem a ideia de que cálcio, ele é essencial para o tecido ósseo. Não está errado. Mas quando eu consumo um alimento rico em cálcio e esse cálcio cai na corrente sanguínea, o primeiro tecido para onde ele vai é para os tecidos musculares. Isso mesmo, para o músculo. Coração é um músculo, né? Músculo esquelético que reveste o corpo para poder ajudar na locomoção. As nossas vísceras, intestino, né? Então, tem músculo liso. Então, toda a contração muscular é cálcio dependente. Então, uma pessoa com deficiência em cálcio, ela não vai ter efeito primeiro sobre os ossos. O efeito primeiro vai ser nesse torpor, fraqueza na hora de se movimentar, vai ter bradicardia. Então, o cálcio é extremamente importante. Então, se eu não tenho ele livre na corrente sanguínea, através, né? Aí a gente tem, isso aí fica para uma outra aula, mas eu vou citar aqui. A gente tem 2 hormônios que ajudam a controlar esse cálcio na corrente sanguínea, que é a calcitonina e o paratormônio. Calcitonina é produzida pela tireoide e o paratormônio é produzido pelas paratireoides. Então, eles que vão regular essa quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Então, se eu tiver, né, com uma baixa de cálcio na minha corrente sanguínea, eu vou ter uma dificuldade de acionar a função contrátil desses tecidos musculares, tá certo? Então, isso é super importante. Então, fica aí, para a gente só organizar a ideia como função. Sustentação, função 1. Função 2 que a gente falou, proteção. Função 3, relacionado ao sistema
né, do aparelho, que a gente, na verdade, chama de aparelho locomotor, porque quando eu junto 2 ou mais sistemas, eu tenho um aparelho. Então, se eu junto sistema esquelético, sistema muscular, sistema articular, eu vou ter o quê? Um aparelho locomotor. Então, terceira função, locomoção. Quarta função, local de produção de células sanguíneas, ou seja, hematopoiese. E quinta função, armazenamento de sais minerais, certo? E aí, um outro assunto importante da gente trazer hoje, de forma simplificada, né? É só uma visão geral do sistema, é a sua divisão. Lembra que a anatomia eu estudo em partes. Então, como que facilita a minha compreensão do estudo anatômico? Então, primeira coisa, eu vou dividir o esqueleto em axial e apendicular. O que é o esqueleto axial? Essa parte que corresponde crânio, coluna vertebral e caixa torácica, ou seja, o que está no centro, o que está no eixo. E o apendicular compreende o quê? As raízes. O que é raiz? Aquilo que fixa, não é isso? Então, na parte superior, eu vou ter uma raiz escapular e os membros superiores. Aqui, eu vou ter a raiz pélvica e os membros inferiores. Então, raiz a gente também chama de cintura ou cíngulo, tá? Então, estão corretos qualquer um desses termos. Cintura, cíngulo ou raiz. Então, lembrando que a raiz, tanto a raiz pélvica quanto a raiz escapular, é parte do esqueleto apendicular, tá certo? E aí fica aí pra gente finalizar, né? Então, deixa aí o like, compartilhe esse vídeo para poder a gente ter mais engajamento. Deixe os comentários sobre essa aula e sugestões, né, do que vocês querem ver por aqui. Beijão, iluminados, e até o próximo.